30 dias em modo caverna, exatamente hoje completo 30 dias nesse modo caverna que eu inventei e esse vídeo vai estar cheio de reflexões para você fazer junto comigo. Já vamos começar. Primeira coisa, eu imaginava no meu planejamento, no meu desenho perfeito, de que um terço, né, do processo, um terço de metas concluídas, certo? Errado. Não estou nem perto de estar a um terço de conclusão das metas e dos objetivos que eu estabeleci para esses 90 dias. A vida, ela é realmente surpreendente, né? E ao longo do processo, reforço aqui muito sobre o caminho do artista, os exercícios que ele propõe. A gente vai tendo ganhos psicológicos e até emocionais, de autoconsciência mesmo, que vão talvez pedindo que você reveja planos e objetivos que você fez, né. Então assim, como esses 30 dias simplesmente reforçaram que eu não sei absolutamente de nada realmente. A gente acha que vai ter o controle, que a gente vai, fazer tudo da forma como a gente desenhou e como a gente planejou, mas como eu sempre digo, não há plano que sobreviva ao campo de batalha. E que bom! Esse é o maior ganho desses 30 dias, é olhar para as coisas que não saíram exatamente conforme o planejado, mas entender que talvez esse foi o melhor jeito daquilo acontecer. E se questionar realmente o porquê e o para quê de fazer as coisas que você estipulou para fazer. Uma das coisas que eu quero contar para você é que, se você me acompanha há mais tempo, sabe que eu gosto muito de estudar e que eu faço vários cursos ao mesmo tempo. Nesse momento eu estou fazendo uma pós-graduação de neurociência, estava aí executando algumas mentorias e tudo mais, e eu saí de todas as mentorias que eu estava fazendo. Eu estou só mesmo focada na minha pós de neurociência e comportamento e na leitura dos meus livros, porque eu entendi que às vezes a gente se enche muito de ruídos externos, muita gente falando o que a gente deveria fazer, para onde a gente deveria ir, qual é o caminho ideal a seguir, mas é só quando a gente se conecta realmente com o que está em nós que a gente consegue ser criativo. E vamos bater um papinho um pouquinho sobre essa questão da criatividade. Quando eu peguei esse livro, eu falei, cara, o caminho do artista, eu não sou artista, né? Eu não tenho uma arte. Eu gosto muito de escrever, mas não considero esse um trabalho artístico dentro do meu dia a dia. É uma habilidade artística, sim, mas eu não via isso como uma arte. E refletindo sobre algumas coisas, eu entendi que todos nós somos artistas, todos nós precisamos de criatividade, porque a criatividade é o ato de criar, né? A atividade de criar. E nós estamos o tempo todo criando coisas, principalmente criando a nossa própria vida. Então, nesse vídeo eu quero te perguntar: quando foi a última vez que você esteve em contato realmente com uma vida que você criou, com uma vida que você imaginou, que você desejou, que você sonhou? Quanto de criatividade, quanto de criação sua tem na sua vida? Para um pouquinho o vídeo e faz essa reflexão. Pensa no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua casa, no seu ambiente, nas roupas que você usa. Quanto disso é criação sua? Quanto disso foi dito ou imposto pelos outros? Quanto disso você foi só levando? E eu sei que às vezes a gente para, né, para refletir e pode se deparar com uma realidade que não faz muito sentido ou que, nossa, realmente eu não criei nada disso e agora? E parece que vai dar um trabalho enorme criar, então, essa vida. Mas essa vida, ela pode ser degustada, ela pode ser experimentada aos pouquinhos. E eu acho que já está na hora de recomendar mesmo que você leia esse livro e que você viva essa experiência de 12 semanas, mas eu acho que já valeu, sabe? Se acabasse hoje, eu já tinha reflexões importantíssimas, pessoais, que envolvem justamente as atividades que o livro propõe e o autodesafio, né? Então vamos falar sobre a questão da atividade física, que foi o que eu levantei na semana passada. Será que é isso que vai trazer ritmo e rotina? Sim. É impressionante o quanto você estar ativo fisicamente muda na sua disposição, no seu foco, na sua concentração, no seu estado de espírito, no seu humor. E assim, eu não sou uma pessoa motivada para fazer exercício físico, mas eu sou muito disciplinada em tudo que eu me proponho.
Então, se eu me propus fazer os 4 dias de atividade física, que é o que eu me propus, né, de princípio, já estou pensando até em fazer isso mais dias, organizar mais a minha rotina para poder ir todo dia para academia, nem que seja para fazer os exercícios que eu faço em casa de fortalecimento e tudo mais, fazer lá, sabe? Mas ir todos os dias. Eu realmente me comprometo. E talvez o ganho maior não seja a barriga tanquinho, não seja os quilos a menos, mas seja a sua melhora de autovisão, de autopercepção, sua autoconfiança, a forma como você se vê, mais capaz, mais potente, mais disciplinado, sabe? Mais comprometido com você mesmo. Eu me vi uma pessoa muito ansiosa e olha só que curioso, né? Eu não tinha essa percepção sobre mim. Mesmo fazendo terapia e conversando e tudo mais, e aprofundando muito o meu autoconhecimento, eu não tinha essa visão de quão ansiosa eu sou, quão preocupada com lá na frente, se der errado e se der certo, em fazer 1000 planos e ficar ali pensando naquilo e planejando e desenhando. Eu achava que isso era simplesmente um fato de eu gostar muito de planejamento e de gostar de ter as coisas certinhas, mas não, eu me vi extremamente ansiosa, controladora, e o quanto esse desafio tem me tirado do rumo. Você vê aqui, eu tô de civil, né? Porque eu fui hoje fazer os exames. Eu tô gravando esse vídeo dia 30 de setembro. Eu comecei essa saga dos exames no dia 4 de setembro. Hoje é dia 30 e ela ainda não acabou, né? Acabou hoje. Falta o retorno com a médica para fazer a leitura de todos esses exames e entender todas aquelas questões que eu falei que estava bem desregulada. Mas percebe quanto de coisas realmente estão sob o nosso controle? Nada, praticamente nada. E esse foi o maior ganho desses 30 dias de estar, eu não vou dizer nem assim, que eu ressignifiquei a questão do modo caverna. Eu acho que ele é muito falado sobre para fora, né? Para você focar em você, para realizar um monte de coisas. Eu acho que esse modo caverna que eu me propus fazer, habitar a caverna do eu, de quem eu sou, e me perceber como habitante. O que ressoa nessas paredes dessa caverna? Quais são as águas que rolam por dentro dessa caverna? E como eu me entendo no meio disso tudo. Algumas situações, alguns acontecimentos, eu tenho conseguido, assim, simplesmente só observar e silenciar e perceber o quanto que isso ressoa dentro dessa caverna e entender que na maioria gigantesca das vezes, o eco que acontece dentro dessa caverna somos nós que alimentamos. E eu tô falando de ruminação mental, eu tô falando sobre o quanto as nossas emoções, que deveriam levar no máximo 90 segundos dentro da gente, levam às vezes dias, semanas nos consumindo. Um exemplo hoje mesmo, dentro do livro do Caminho do Artista, ele propõe, né, que você tenha ali de 1 a 2 horas num encontro pessoal com você. E eu já falei aqui que dentro da minha rotina isso é complicado, é difícil de alcançar, mas aí eu falei, bom, hoje eu vou fazer os exames, né, em outra cidade para variar a minha vida no mato. E aí de lá então eu vou almoçar sozinha e vou passear num lugar novo, vou conhecer algum lugar novo. É meio que a desculpa perfeita para eu poder me ausentar de casa. E que bizarro a gente ter que ter uma desculpa para se ausentar, né, das nossas tarefas domésticas, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso dia a dia. Se você é mulher, eu não sei se você sente esse peso aí também. Comenta aqui e depois a gente fala um pouco mais sobre isso. E aí, tudo bem. Então eu tava na estrada, tava indo pro meu compromisso, né? Indo lá fazer os exames e escutando um barulho estranho no banco de trás. E aí o trânsito deu uma parada, eu consegui olhar. A mochila da minha filha da escola estava no banco de trás do carro. Ou seja, eu tinha que fazer os exames e voltar para casa e cancelar tudo e acabou, né? Porque ela precisava da mochila para ir para a escola. Se tivesse no modo caverna normal, eu acho que eu diria, problema seu, você esqueceu a mochila no carro, eu tô focada no que eu tenho que fazer, eu não vou me distrair dos meus objetivos para atender às suas necessidades. Mas o quanto isso é sustentável, né? Eu fiquei pensando muito nisso, assim. Se tivesse com o modo caverna real rolando, quais seriam as perdas com essa atitude? Tudo bem, eu ganharia foco no que eu me propus a fazer, ticaria uma tarefa da minha lista, mas e a minha relação, né, com ela? E como eu, nem que, bem, ela talvez nem se importasse tanto, mas e eu? Como eu ia me sentir realizando isso? E talvez pode parecer muito
é absurdo para algumas pessoas, mas é importante para mim, né? Não é nem por ela, mas eu fiquei pensando, cara, como que ela vai para a escola sem mochila? Se fosse uma coisa menor, um bicho de pelúcia que ela gostasse, que ela quisesse levar para a escola naquele dia, ok, escolhe outro. Mas era a mochila da escola. Ela ia para a escola sem mochila porque eu estou no meu modo caverna e não posso ser interrompida dos meus objetivos. 30 dias, né? Finalizando hoje, eu sinceramente diria que não. O modo caverna real, como ele é proposto, não é para todo mundo. Realmente te limita em muitas relações, e como eu me propus nesses 30 dias estreitar laços, fortalecer as minhas relações, principalmente familiares, não ia ser funcional de jeito nenhum, não ia dar certo. Acho que sim, para o modo caverna real, como deve ser, a questão da exclusão do ambiente externo é fundamental. Então, assim, sim, os imprevistos acontecem, sim, as outras pessoas interferem nos nossos objetivos, mesmo que a gente esteja com a nossa inteligência emocional super organizada e resolve logo como deve resolver, sem se perder nesse eco da nossa caverna, né? Sem ficar gerando eco. É uma situação que precisa ser resolvida e bora lá. Então, eu acho que eu ganhei muita resiliência nesses 30 dias, porque é um compromisso público, eu tenho que vir aqui semana a semana dar um update para você do que eu estou fazendo, e no nosso mundo idealizado, eu deveria vir aqui e contar que toda semana eu estou conseguindo cumprir com todos os meus objetivos, que eu estou conseguindo driblar todos os imprevistos que acontecem. E não, os imprevistos interferem, os imprevistos atrapalham a agenda, mas ainda assim as coisas estão acontecendo. É até uma história que eu conto no meu curso, né, no programa Viver de Propósito, que já vai estar disponível aí para todo mundo. Tô bem feliz com essa regravação, tá rolando, tá dando tudo certo. Que é assim, né, imagina que você tá indo para uma viagem, e aí você se planejou, você fez o roteiro, você organizou as malas, você colocou tudo no carro, colocou gasolina, encheu os pneus e tal, maravilha, pegou a estrada e aí você escuta um barulho. Quando você para, olha, furou o pneu do carro. O que é que você faz? Opção 1, você larga o carro lá com as malas, desiste da viagem, deixa tudo lá e volta para casa. Opção 2, você fica ali por horas esbravejando, chorando, senta e chora, deita na estrada em posição fetal e espera que alguém venha te socorrer. Opção 3, você troca o pneu do carro e segue viagem. Acho que a maioria das pessoas vai dizer, poxa, troca o pneu do carro e segue viagem. Por que a gente não faz isso com as coisas que acontecem na nossa vida? Com os imprevistos? Quantas vezes a gente desiste da viagem ou a gente fica deitado em posição fetal esperando alguém socorrer a gente quando a gente simplesmente deveria trocar o pneu do carro? Resiliência, acho que é a palavra-chave desses primeiros 30 dias. Autoconsciência vem como uma palavra secundária de realmente estar colocando foco no que eu estou fazendo e na forma como eu me comporto diante das coisas que eu me propus a fazer. Porque eu sei que muitas vezes a gente estabelece metas, mas se eu não tivesse escrevendo as minhas páginas diárias, meu caderno não está aqui, se eu não tivesse esse compromisso de gravar os vídeos para vocês, talvez eu estaria muito mais no piloto automático, fazendo as coisas, mas sem tanta autopercepção. Então, reforçar o quanto a escrita, né, esse relatório dessas páginas matinais realmente são importantes. Chatas, porém importantes. Chatas assim, tem dias que não tem mesmo vontade de fazer, sabe? Sem pensar muito, vai lá e faz, compromisso com o que você tem que fazer. A motivação, eu vou falar por mim mesmo, a motivação para escrever as páginas matinais, a motivação para ficar editando vídeo, a motivação para ir para academia, eu não sou uma pessoa muito motivada, mas eu sou uma pessoa muito disciplinada. Eu tenho bastante compromisso porque eu enxergo o objetivo final, né? Não é só o fato de ir para academia, mas eu me propus a fazer isso por 90 dias. Então, se eu faltar um dia, vai ser um dia mais distante do meu objetivo. E isso me compromete a fazer a roda girar. Eu tô na segunda semana, né, do método da glicose, tinha que beber vinagre. Cara, é muito difícil. Mas eu senti diferença. Senti diferença principalmente no inchaço. Tô vindo de uma semana treinando bonitinho, mas talvez o vinagre também interfira sim. Eu me sinto menos inchada. Não sei se é um efeito do vinagre, mas esse é o feedback que eu posso te
trazer. A próxima semana também vai ser bem tranquila, bem de boa, porque é comer salada antes do almoço. Cara, esse livro aqui do Método da Glicose, ele é super tranquilo de implementar, muito tranquilo mesmo. Fazer o caminho do artista está sendo uma coisa muito interessante, porque é um processo muito sincrônico com a curva do processo de mudança. E é muito interessante, veja se isso não acontece por aí também. Diante da mudança iminente, queremos nos rebelar, assumir a posição fetal, chorar até não sobrarem mais lágrimas. São os choros da alma, quando ela passa por mudanças radicais e momentos difíceis. E aqui ela traz isso como se fosse um luto mesmo, uma despedida, né? Ela fala que é uma convulsão espiritual, assim, é você se rebelando realmente contra o processo de mudança a partir do momento que você entende que não tem mais jeito, que você precisa mudar. Um dos sinais mais claros de que algo saudável está acontecendo é o impulso de se desfazer, de ver o que ainda serve e o que é para ser descartado, entre roupas, papéis, lembranças e pertences antigos. Inclusive, uma das tarefas que ela propõe nessa quarta semana é justamente você dar uma esvaziada no seu guarda-roupa, e eu realizei essa tarefa, já estava na minha lista de coisas que eu queria fazer dentro desse período do modo caverna. Hoje eu vou arrumar meu guarda-roupa, já tô tirando algumas roupas, já mexi em algumas coisas aqui. Essa é uma das tarefas do Caminho do Artista dessa semana, que promove aí, né, uma revisão das coisas que não fazem mais sentido. Esse é o resultado final. Eu tirei poucas peças, não fiz a limpeza do jeito que eu queria. Confesso que eu não tô satisfeita com o resultado, mas aqui tá frio. Onde eu moro não faz muito calor. A maioria das peças que eu tenho são de calor, e o calor ainda não chegou. Então, fiquei um pouco com medo de me desfazer de muita coisa e acabar sugestionada pelo tempo. Tem outras peças também que eu não gosto, que eu sei que não faz mais sentido usar, mas que eu não tenho outras para substituir. Por exemplo, algumas calças de trabalhar, eu não gosto do tecido e eu preciso comprar a mesma calça, só que com outro tecido. E agora eu não vou fazer isso. Então, se eu tirar essa calça, eu não vou ter outra para usar no lugar. Então, elas vão ficar aqui com o objetivo de substituí-las, na verdade, não só tirar, mas eu preciso fazer uma troca. Percebi também é que eu uso sempre as mesmas roupas. Eu meio que tenho preguiça, assim, de escolher. Tenho pouco recurso, confesso, não sou uma mulher da moda. Falei, inclusive, isso em outros vídeos, né, que esse negócio de muita arrumação, assim, ainda não entrei muito nesse clima. É uma coisa que eu quero mudar, que eu quero transformar. Mas eu entendi também que eu tenho bastante roupa, mas na hora de escolher, eu escolho sempre as mesmas peças por preguiça de decidir, ou de montar um look, ou de me arrumar um pouco mais. Então, eu não me desfiz tanto quanto eu gostaria, porque eu quero dar uma insistida nisso também. Aí sim, se eu perceber que até o final do ano eu não usei nenhuma dessas peças, aí eu vou fazer uma limpa mais intensa. E aqui ela fala, muitas áreas da sua vida que anteriormente pareciam adequadas não vão mais lhe servir. Metade do seu guarda-roupa vai começar a lhe parecer esquisito, você vai decidir reformar o seu sofá ou simplesmente jogá-lo fora. Gostos musicais poderão ser alterados. Você pode espontaneamente começar a cantar, dançar ou correr. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso também, né? Quantas vezes a gente está, na verdade, agarrado a uma versão antiga que não nos serve mais, que não faz mais sentido para a vida que a gente quer viver, mas por medo dessa despedida e de conhecer esse novo eu, quem eu serei, né? Quem eu tenho que me transformar, quais serão as mudanças que eu tenho que passar, até físicas mesmo, quando a gente fala, por exemplo, sobre roupas que não fazem mais o menor sentido. E o que as pessoas vão achar dessa novidade, dessa nova versão de mim? Quanto às vezes a gente se prende a não viver algumas coisas, a não experimentar algumas coisas, a gente negocia com esse velho eu para que ele fique, quando a nossa alma, a nossa vida pede constantemente por uma coisa nova, para que a gente se desfaça realmente do que não cabe mais. Nessa semana, no meu encontro com o artista, eu cozinhei, né? Então preparei um prato diferente. Hoje eu vou me aventurar aqui na cozinha. Vou fazer um queijo brie com massa folhada, um patê de alho poró, um creme de ricota. Vamos ver no que dá. Ficou bom. Tô atrasada de novo no meu módulo da pós. Eu já falei várias vezes que eu tenho uma mente muito acelerada e eu
estava chegando numa fase de estar assistindo vídeos no 2x e ainda achar que estava devagar. Eu instalei um aplicativo no meu computador que acelerava os vídeos em até 4x. Então eu acordava de manhã, fazia as minhas coisas, né? As básicas ali, minha meditação, minha higiene. Cara, pensa você sair de uma meditação, sentar no computador e assistir um vídeo em velocidade 4x. E o dia que eu me percebi fazendo isso foi uma coisa assim horrorosa pra mim, porque foi nesse dia que eu falei, cara, eu sou muito ansiosa, né? Isso é muito prejudicial, e o quanto eu estou criando hábitos que estão colocando a minha mente, que já é acelerada, numa velocidade ainda maior. E aí, quando eu comecei a fazer essas percepções sobre a minha ansiedade, eu tive uma compulsão alimentar. Eu me liberei dos doces compulsivamente já tem uns 2 anos, tô indo muito bem nisso. E assim, eu vou chamar de compulsão alimentar pro meu ritmo do que eu estava fazendo, tá bom? Mas assim, eu consegui segurar bem, porque eu tô nesse movimento de autoobservação e eu não caí nas pegadinhas da minha mente de vai lá, compra um doce, vai lá, compra um copo da felicidade e se entope daquilo a tarde inteira. Mas eu quero te dizer que eu também passo por isso, que isso também acontece por aqui, né? E que às vezes a gente entrar em contato com algumas coisas desencadeia uma avalanche dentro de nós, uma rebeldia mesmo, como fala no livro, né? Uma convulsão da alma, porque a gente não quer enxergar, porque a partir do momento que eu vejo, eu preciso transformar isso. Eu não posso simplesmente falar, sou uma pessoa muito ansiosa e pronto, e cruzar os braços. Não, eu preciso trabalhar isso, eu preciso entender de onde que vem essa vontade de ir rápido, essa vontade de chegar no fim logo, né, de colocar o meu cérebro para escutar um vídeo em 4x e achar que a minha mão tem que escrever na mesma velocidade daquilo que eu estou escutando. Então, o quanto eu estava me colocando nessa situação de desgaste, e aí as providências divinas, as sincronicidades que acontecem. Esse módulo da pós é em inglês e eu não falo inglês. Então eu preciso ouvir e ir lendo a legenda. Algumas coisas eu tenho que parar para buscar a tradução, porque a legenda não consegue interpretar exatamente como é. Como a gente tem que estar atento mesmo aos sinais, às providências que Deus, o universo, como você quiser chamar, colocam no nosso caminho, e pensar um pouco, né? Para que isso está acontecendo comigo nesse momento? Para que eu preciso disso agora? Será que esse é o comportamento mais adequado? O que está me causando essas emoções, esses sentimentos? Eu acho que só a coragem de habitar a sua própria caverna é que pode te colocar em contato com isso. Foi assim, intenso, 30 dias, que lógico aqui, eu tô sendo muito honesta e muito sincera. Tarefeira que sou, não cheguei nesses 30 dias, todos os checks que eu queria na minha lista, mas eu fiz avanços que eu nem imaginava que eu precisaria fazer para construir essa nova versão. Eu acho que às vezes a gente precisa realmente, né, tem uma frase que fala, às vezes você precisa dar 2 passos para trás para dar 10 passos para frente. E eu vou terminar esse vídeo dizendo que às vezes a gente precisa dar 2 passos para dentro para dar 10 passos para frente. Entrar na sua própria caverna é um ato de extrema coragem, porque você vai lidar com coisas que talvez você não queira lidar, você vai observar coisas que talvez você não gostaria de observar, porque a partir do momento que você vê, é impossível desver. Ou você aceita aquilo e convive, ou você transforma aquilo que você observou para que esteja mais de acordo com a versão que você quer ser, né? Com a versão que você quer experimentar da vida. Estou ansiosa para o que virá, otimista, porque eu acho que eu fiz avanços internos importantes que vão me fazer colocar os planos mais, não quero usar essa palavra porque eu preciso me desapegar dela. Eu ia falar mais velozes, né? Mas mais dentro do prazo estipulado, porque eu realmente quero terminar esses 90 dias com as coisas que eu me comprometi a realizar realizadas. E eu acho que esses avanços internos vão me dar esse impulso. Veremos. Espero que você esteja gostando. Tenho recebido feedbacks muito positivos, que você esteja se inspirando também, de repente, a fazer o seu próprio movimento do seu jeito, sem as regras dos outros, com as suas regras, mas focado em você, no seu processo de autotransformação, e que você se dê essa oportunidade, tá bom? Se quiser fazer alguma sugestão, algum comentário, comenta aqui.
se inscreve no canal, curte esse vídeo, porque ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas, tá bom? Um beijo, a gente se vê na próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.